Para você que quer saber quanto um guarda municipal ganha por mês em 2024. Não sabe, né? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender. E imagino que você deve estar ansioso para saber quanto ganha um guarda municipal em 2024, não é mesmo? Bom, eu já vou trazer essas informações a vocês, mas antes eu quero que você entenda o seguinte, até para a gente contextualizar todas as informações que vão ser trazidas nesse vídeo, tá? Nós selecionamos várias guardas municipais aqui do estado de São Paulo. E por quê? Porque aqui no estado de São Paulo saíram vários editais aí recentes, né, 2023, 2024, para as guardas municipais. E assim nós temos uma ampla gama de informações atualizadas acerca dessas guardas, né, sobre a remuneração. Então por isso nós selecionamos aqui apenas no estado de São Paulo, tá? Dito isso, é importante salientar também que nós separamos as guardas municipais em dois grandes grupos. Como assim, dois grandes grupos? A gente separou a guarda municipal conforme o número de habitantes de cada cidade, tá? Então vocês vão perceber na nossa tabela que há guardas municipais em municípios com mais de 100 mil habitantes e guardas municipais em municípios com menos de 100 mil habitantes. E por que isso? Para que você encaixe isso na sua realidade efetivamente, tá bom? Eu não sei onde você mora, eu não sei qual que é a sua realidade, qual que é o seu custo de vida e qual que é a sua qualidade de vida. Mas, via de regra, uma cidade maior, o custo de vida é maior para você ter uma qualidade de vida X, tá? E numa cidade menor, o custo de vida ele é mais baixo para você ter a mesma qualidade de vida. Então você gasta menos para ter a mesma qualidade de vida. Basicamente é isso. E eu quero que você aplique isso na sua realidade. Por isso que nós vamos trazer essas duas informações separadas, né? Vamos fazer a comparação e ver quanto ganha um guarda municipal em cidades com mais de 100 mil habitantes e quanto ganha um guarda municipal em cidades com menos de 100 mil habitantes. Depois nós vamos juntar todos esses municípios, todas essas cidades e fazer a média geral, beleza? Do estado de São Paulo. Então, vamos nessa. Bom, vamos começar a análise aí então com cidades que possuem menos de 100 mil habitantes, tá? Que possuem guarda aí aqui no estado de São Paulo. Fechou? Então são elas Lorena, com 90 mil habitantes, Lins, com 80 mil, Santa Isabel, com 57 mil habitantes, Arthur Nogueira, com 55 mil, Olímpia, com 55 mil e Buri, com 19 mil. Fechou? Então, aqui ó, nós podemos observar que essas três aqui estão marcadas, né? Por quê? Porque elas estão com o edital aberto. Você pode fazer inscrição aí para essas cidades aí, tá? Fazer o concurso delas, entrar na guarda municipal dessas cidades aí que são muito boas, inclusive, tá bom? Conheço grande parte delas aí, muito boas para se viver. E aí depois nós temos a questão dos habitantes, né? Aqui está do maior para o menor. Buri é a menor cidade aqui da nossa relação e a Lorena a maior cidade da nossa relação, tá certo? Então vou colocar aqui que é a menor cidade e essa aqui é a maior cidade. Fechou? Agora, em relação ao salário, beleza, nós temos vários valores aí referentes às guardas municipais, mas a gente não tem uma média, a gente tem uma referência para a gente saber o que é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, a gente sempre tem que ter uma referência, não é verdade? Então qual seria a nossa referência aqui? A nossa referência seria basicamente a média, né? Então, como que a gente tira a média? A gente vem aqui no Excel, fica mais fácil, né? Mas a gente vai somar todas elas e dividir pela quantidade que tem. Então a gente soma todas elas e divide por 6, tá? Você pode fazer a prova real aí na sua casa. Então, a nossa média aqui, ó, ficou de 4.433,88, tá bom? Então, a média aí das guardas municipais em cidades com menos de 100 mil habitantes, a média salarial vai ser de 4.433. Fechou? Então, aí, ó, nós vemos aí alguns valores. É como eu falei a vocês, quanto menor o município, menor a tendência de seu salário. Por quê? Porque o custo de vida é mais baixo. Então, às vezes, no município de Buri, com 2.994, você gasta ali, tem um custo de vida, e você vai ter a mesma qualidade de vida de uma pessoa que mora, por exemplo, em Olímpia, que ganha R$4.000, R$4.500, né? Tudo depende, tudo é muito relativo, tá bom? Isso é só uma suposição, tá, pessoal? Eu não conheço aí o custo de vida de cada cidade de Buri, de Olímpia, por exemplo, mas é só uma suposição em que geralmente acontece, né? Via de regra é assim, uma cidade menor tem um custo de vida mais baixo, beleza? E aí, aqui nós temos Arthur Nogueira, ó, que é a cidade aí, né? Arthur Nogueira e Lins, as cidades aí que passam dos 5 mil aí e estão aí bem acima da média. Beleza, pessoal? Mas, via de regra, ó, fica aí perto, bem próximo da média, os salários, né?
com exceção um pouquinho de Buri, que tem 19 mil, mas também está bem abaixo aí de habitantes, né, que é o máximo lá de 100 mil, por exemplo. Então, eu acho que é uma proporção bacana, uma proporção legal aí que a gente deve seguir. Então, a média dos municípios com menos de 100 mil habitantes, a média salarial de 4.433. Fechou? Vamos passar agora para as cidades com mais de 100 mil habitantes. Bom, vamos ver agora as cidades com mais de 100 mil habitantes. Tá? Eu selecionei também 6 cidades aí do estado de São Paulo, né, para seguir o mesmo critério da planilha anterior, tá bom? E aí nós temos Sorocaba com 690 mil, São José do Rio Preto com 460 mil habitantes, Santos com 430, São Carlos 250, Americana 230 e Catanduva 122 mil habitantes, tá bom? E aí nós temos São José do Rio Preto e Catanduva aí, que são, né, municípios que estão com o edital da Guarda Civil aberto, beleza? Então, faça a inscrição, não deixe de fazer esses concursos, tá? São José do Rio Preto aí, uma grande oportunidade, muitas vagas, inclusive fecha aí no próximo dia 11/7, beleza? Bom, a gente já percebe aqui que Catanduva é a cidade que tem a menor quantidade de habitantes dentro dessa relação, né? Com mais de 100 mil aí, tem apenas 122 mil, que já é uma grande quantidade de habitantes. Daí Sorocaba é a que mais tem habitantes aí, 690 mil, beleza? E aí a gente tem que, né, na questão salarial, nós temos vários valores aqui, nós temos que tirar o quê? A média, para a gente ter uma referência, tá? Então, a nossa referência aqui vai ser a média, e a média deu 5.577, tá bom? Então, nós temos aí a média. E aí nós já percebemos o seguinte, a Americana passou e muito da média, né? É a que tem o maior salário aí e nem é a mais populosa, né? Tem aí 6.988, praticamente 7 mil reais de remuneração e tem apenas 230 mil habitantes, tá? Uma excelente guarda municipal, uma excelente cidade, muito boa mesmo. E via de regra aí, basicamente elas seguem aí muito próximo da média, né? Muito próximo da média, bem próximo da média mesmo. Apenas Sorocaba aqui que ficou um pouco abaixo da média, né? Ficou bem próximo da média, na verdade, das cidades com menos de 100 mil habitantes, que ficou 4.325. Mas todas as outras ficaram aí com mais de 5 mil reais e a Americana foi a que passou aí para quase 7 mil reais, tá bom? Então, estão seguindo bem a média aí de próximo aí a 5.577. Fechou? Depois dessa análise primária, você entendeu o conceito? E sacou a ideia? Bom, espero que sim. Mas agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma análise geral. Como seria essa análise geral? Nós não temos as 6 cidades com menos de 100 mil habitantes e que possuem guarda municipal e as 6 cidades que possuem mais de 100 mil habitantes que também possuem guarda municipal? Não temos o salário de todas elas? Então agora a gente só vai juntar isso tudo numa planilha só. Então nós vamos ter 12 remunerações referente às 12 guardas municipais dessas cidades, né? E nós vamos tirar a média dessas 12 remunerações. Entendeu? Então, você vai entender quanto um guarda municipal ganha no estado de São Paulo em âmbito geral. Por quê? Porque, se você perceber, nós pegamos municípios, né, cidades que são longe uma da outra, que são distantes. Santos fica lá na Baixada, São José do Rio Preto fica perto de Minas, né? Americana fica mais próximo ali a Piracicaba, Campinas, entendeu? Então, esse é o conceito, a gente conseguir pegar várias localidades diferentes e conseguir pegar uma média salarial e entender ali quanto ganha um guarda municipal no estado de São Paulo. Fechou? Então, vamos para a planilha geral. Bom, chegamos à planilha geral, então, vamos fazer a análise aí, né, da média geral de todas essas guardas, né? Então, nós temos aí as 6 guardas lá, que a gente já havia visto, né? E nos municípios com mais de 100 mil habitantes. E também as 6 guardas, que também a gente já havia visto nos municípios com menos de 100 mil habitantes, né? Nós vamos tirar a média salarial. Tem vários salários aqui, ó. Né? A gente tem que ter uma média, referência, né? Então, qual que é a média aqui? A nossa média aqui é essa, R$ 5.005,68, tá bom? Então, essa é a nossa média, né? Há guardas que vão estar bem acima da média? Com certeza, né? Haverá algumas guardas, né? Por exemplo, Paulínia, que eu nem coloquei aqui porque é muito acima da média, né? Então, tem algumas guardas que Jundiaí também está acima da média, eu acabei não colocando aqui porque, né? Então, foge um pouco. Mas, é como eu havia dito, né? Há algumas guardas menores, né? Que vão estar abaixo da média e algumas guardas maiores, né? Que vão estar acima da média aí. Fechou?
Bom, mas agora você já sabe quanto ganha um guarda municipal no estado de São Paulo. Ganhei, em média, R$ 5.000, aí arredondando, né? Então, a gente tem várias localidades, vários tamanhos de município. Então, a média aí é R$ 5.000. Obviamente, vai ter a margem de erro, né? Como sempre, até nas pesquisas eleitorais tem aí a margem de erro, vai ter aí, né? 10% a menos, 10% a mais, mas está dentro aí da nossa previsão da média. Fechou? E também tem que fazer aquela análise do tamanho aí do município, conforme o número de habitantes, né? Quanto maior o município, a tendência é que seja maior a remuneração. Obviamente, eu não coloquei municípios em que a média, o valor do salário é muito alto, né? Por exemplo, Paulínia, GCM de Paulínia, né? Ganha aí 10, 12, 13 mil reais. Então é um valor bem acima da média, tá bom? Então eu não coloquei. Mas você tem interesse em saber mais? Por exemplo, da GCM de Paulínia, você tem interesse em saber mais? Alguma outra GCM, algum salário que eu não coloquei aqui? Escreve aí nos comentários qual GCM você tem interesse em saber quanto ganha. Coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo para vocês. Fechou? E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, vai ter muito mais. E dá o like no vídeo para ajudar a gente aí a crescer e trazer muito mais coisa para vocês. Maravilha? Um forte abraço, fiquem com Deus, força e honra!